Senhor, amém? Amém! Estou muito feliz de poder estar aqui. Os irmãos podem se sentar. Eu vou me apresentar primeiro. Estou muito feliz por estar aqui esta noite. Estou muito feliz por tudo que Deus tem feito na minha vida. Se eu estou aqui, é uma das promessas do Senhor se cumprindo na minha vida. Então, por isso eu estou e sou muito grata a Deus. Eu estou acompanhada da minha mãe, Lindaura, e da irmã Marta. Nós somos lá do bairro de Fátima, do Bela Vista. Eu chamo lá de bairro de Fátima, mas é Bela Vista. Da igreja do pastor Ginaldo, Ministério Salvação e Graça. E já deixo o abraço dele para toda a igreja. Amém? Amém, Jesus. Eu estudei essa mensagem e é a mensagem do tema desta campanha. Eu gostaria que os irmãos abrissem as nossas Bíblias em 2 Crônica, capítulo 20. Glória! Aleluia! Versículo 1. Nós vamos ler até o versículo 5. E depois nós vamos ler o 16 e o 17. A palavra de Deus vai dizer assim: E sucedeu que, depois disto, os filhos de Moabe, os filhos de Amon, e com eles alguns outros dos amonitas, vieram a peleja contra Jeosafá. Então vieram alguns que deram aviso a Jeosafá, dizendo: Vem contra ti uma grande multidão da além do mar e da Síria, e eis que já estão em Azazon Tamar, que é em Gedi. Então Jeosafá temeu e pôs-se a buscar o Senhor, e apregou jejum em todo o Judá. E Judá se ajuntou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá vieram para buscarem ao Senhor. E pôs-se Jeosafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo. Agora, irmãos, eu vou ler o versículo 17. Não, o versículo 14. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaziel, filho de Zacarias, filho de Benaia, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita dos filhos de Asaf. E disse: Dai ouvidos todo o Judá, e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá. Assim o Senhor vos diz: Não temais, nem vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, senão de Deus. Amanhã descereis contra ele, eis que sobem pela ladeira de Ziz, e os achareis no fim do vale, diante do deserto de Jeruel. Nesta peleja não tereis de pelejar. Parai, estai em pé, e vede a salvação do Senhor para convosco. Somente até aí, amém? Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, estudei a mensagem e eu vou voltar um pouquinho para poder entrar no tema escolhido pela igreja. Primeiro eu quero falar um pouquinho sobre o rei que veio antes de Josafá, que foi o pai dele, né? Asa. Ele reinou, e a Bíblia vai nos dizer que enquanto ele reinou, ele passou por um período de paz. Não havia guerra. Por quê, irmãos? Porque ele, naquele momento do reinado dele, no início do reinado dele, ele era um rei que ele colocava as coisas do céu em prioridade. Ele ali no seu reinado tirou os altares de outros deuses, quebrou as imagens de outros deuses, porque a prioridade ali dele era o Senhor dos exércitos, o nosso Deus. E a Bíblia vai nos dizer que em certo momento este rei fez uma aliança com quem não devia fazer. A Bíblia vai nos dizer que ele fez uma aliança com Acabe. Por um período de tempo ele desviou o seu olhar
do Deus que nós servimos e fez uma aliança com quem não devia. E ele foi alertado, meus irmãos. Ele foi alertado. Por um profeta, por um vidente, ele foi alertado e não aceitou esse alerta. A Bíblia nos fala que quando esse vidente alertou este rei, ele até mandou prender, porque ele não aceitou aquele alerta. E logo após, 3 anos depois, ele veio a óbito, ele morreu por uma doença. Quando nós decidimos desobedecer à voz do nosso Deus, existem consequências, e muitas vezes essas consequências não tem mais volta. Boa é a consequência que dá para a gente voltar e consertar o nosso erro, mas existem consequências que não vai ter jeito de solucionar mais o problema. E a Bíblia vai falar que após a morte dele, então Jeosafá vem e começa o seu reinado. Este rei começou a imitar os passos de seu pai. Ele começa a colocar Deus sim como centro. Ele também prioriza Deus em seu reinado. Tanto é que dá a ordem de que o povo de Judá recebesse a lei, o ensinamento da lei, porque prioridade para ele era que Judá recebesse os mandamentos de seu Deus. E ele também não aceita altares de outros deuses ali. Porém, assim como seu pai, ele decide fazer uma aliança também. E a Bíblia vai nos dizer que Jeosafá, então, faz uma... Meus irmãos, me perdoem. Eu falei que foi Asa que fez aliança com Acabe, mas não. Ele fez aliança foi com o rei da Síria. Eu até troquei aqui. Asa, o pai dele, fez aliança com o rei da Síria. Então, foi alertado, voltando aqui, foi alertado e não aceitou esse alerta, né? Por isso houve consequências, porque ele priorizou buscar ajuda para o homem e não para Deus, em meio de uma situação de risco, né? Porque Asa, ele foi ameaçado ali em seu território. O rei de Israel foi invadir Judá. Então ele, por se sentir ameaçado, ele pegou o dinheiro do templo e ele comprou uma aliança com o rei da Síria, em vez de buscar ajuda do Deus Todo-Poderoso que ele servia. Então, por isso, houve a consequência que ele teve. Mas só corrigindo. Mas o seu filho, Jeosafá, em seu reinado, fez uma aliança também errada. Ele seguiu os passos de seu pai, foi um homem temente ao Senhor, priorizou Deus em seu reinado, sim, porém ele fez uma aliança também com quem não devia, que foi Acabe. E Acabe, com suas más intenções, porque eu lendo esta palavra, vi uma má intenção ali de Acabe, quando o rei de Israel se levanta para poder ir para a guerra, a palavra de Deus vai dizer que Acabe pede para o rei Jeosafá se vestir de rei enquanto ele se disfarçava, né? E a Bíblia vai dizer, o rei da Síria deu ordem, porém, o rei da Síria aos capitães dos carros que tinha, dizendo: não pelejareis nem contra pequeno, nem contra grande, senão só contra o rei de Israel. Então, como Jeosafá estava vestido de rei, aqueles soldados foram contra Jeosafá. O rei Acabe tinha o interesse de formar uma aliança com Jeosafá por um interesse, enganá-lo, para ele morrer em seu lugar. Então nós devemos tomar cuidado com as alianças que a gente faz. Nem todo mundo quer o nosso bem, nem todo mundo deseja realmente o nosso bem. Pode ter cara de bonzinho, palavras doces, mas talvez seja apenas uma tentativa de um golpe. Talvez seja apenas a tentativa de te tirar de um caminho e pôr você no caminho que quem deveria estar era ele. Assim como Acabe. Mas Deus, ele é tão maravilhoso que por causa ali do temor de Jeosafá, mesmo com aquela atitude errada, como ele era uma pessoa que adorava o Senhor e priorizava as coisas do reino, e ele não
idolatrou outros deuses, priorizou o Senhor em seu reinado, então Deus deu um grande livramento para Josafá. Deus naquele momento então dá um livramento, e a flecha, quando ela é lançada, ela não é pegada em Josafá, mas sim em Acabe, que estava disfarçado. Porque o teu inimigo, ele pode até tentar te colocar em uma situação, mas se Deus tem algo na sua vida, se Deus fez uma promessa para você, Ele pode até tentar te colocar em uma situação que não é para você estar. Mas o nosso Deus também é um Deus misericordioso, e é o Deus do livramento. Aleluia. Então naquele momento as mãos do Senhor estavam sobre Josafá. Mas por que, Ana? Porque havia uma promessa, havia algo. Deus teve misericórdia dele naquele momento, porque os caminhos que ele estava trilhando eram os mesmos do pai dele. O pai dele também fez uma aliança errada, confiou em um homem. Ele esqueceu daquele Deus que ele servia. Quando o rei de Israel foi para invadir Judá, Asa deveria ter procurado recursos em Deus, deveria ter procurado o socorro do Senhor, e não ter usado o dinheiro do templo para comprar a aliança de ninguém. Porque que Deus é esse que não livraria o seu povo? Deus é um Deus que tem compromisso com aqueles que têm compromisso com Ele. Então a Bíblia vai dizer que após essa aliança, depois deste grande livramento, então Josafá começa a se colocar na posição. Ele quebra, meus irmãos, ele quebra ali o ciclo, né? Que o seu pai cometeu um erro no passado, e ele também começou a percorrer pelo mesmo erro, mas ali ele tomou a decisão quando ele é repreendido por um profeta, porque ele também é repreendido por um profeta, assim como seu pai foi. Mas ali ele quebra o ciclo. Ele diz: aqui comigo dessa vez não. Meu pai pode ter errado, mas eu vou consertar o erro do meu pai com uma atitude melhor do que a que o meu pai tomou. Então ali naquele momento, Josafá, em vez de fazer como seu pai fez e virar as costas para Deus, não aceitar aquela repreensão daquele profeta, ele começa a se consertar ali, começa a realmente confiar no Senhor. Então ele coloca, a palavra vai dizer que ele coloca juízes, estabeleceu juízes na terra, em todas as cidades fortes. Josafá era um homem de estratégia. A palavra diz que quando ele reinou, ele colocou guardas, soldados em cada cidade forte, porque ele era um homem de estratégia. Será que nós temos tido estratégia para combater os ataques do nosso adversário? Porque a atitude dele foi de colocar soldados nas cidades fortes, quem nós temos chamado para nos ajudar nos momentos de ataque. Josafá, ele se preveniu. Quando ele coloca ali aqueles soldados para vigiar as cidades fortes, ele estava prevenindo aquelas cidades do ataque do adversário. Porque o nosso adversário, o inimigo, ele vai tentar tomar aquilo que Deus nos deu. A nossa família, seja um emprego, seja um casamento, seja filhos, seja ministério, seja até mesmo dom. Porque agora Satanás tem roubado até os dons. O dom que é do Senhor, que o Senhor nos entrega, Satanás tem usado dentro das igrejas também. Existem lugares, meus irmãos, que dom virou comércio. Tem igrejas que estão se corrompendo, que quem está lá já não é mais Deus, mas o próprio inimigo das nossas almas. Então, nós temos mesmo vigiado e cuidado daquilo que Deus nos confiou. Porque a estratégia de Josafá foi colocar soldados nas cidades fortes. Nós precisamos de bons líderes. Nós precisamos de bons soldados quando estamos em batalha. Nós precisamos de pessoas de oração nas nossas vidas. Não é qualquer pessoa. Irmãos, quando a gente decide aceitar Jesus e a servir e a viver para a obra,
As amizades que vão nos influenciar para o mal já não fazem mais parte, já não tem mais sentido. Um bom soldado, irmão, ele respeita a sua liderança. Quem é que está andando do seu lado? Você vai saber se a pessoa é boa mesmo para estar ao seu lado, se ela respeita o pastor que ela tem, se ela respeita a congregação que ela faz parte. Porque um bom soldado, um soldado que vai para a guerra e vence, ele tem que receber ordem e acatar aquelas ordens, porque senão ele não fica em união com a sua equipe e acaba se atrapalhando em meio à guerra. Quem é que nós temos permitido estar ao nosso lado em meio às crises da nossa vida, em meio aos ataques do nosso adversário? Para quem temos contado os nossos problemas e pedido ajuda? Meus irmãos, tem gente que a gente pede ajuda para orar, mas não está orando, até fala que vai orar, mas na verdade está contando para todo mundo o seu problema. São estratégias. Para vencer o adversário das nossas almas, temos que ter estratégia. E Josafá, eu vejo ele como um rei e um homem de estratégia. Por um momento ele desviou o olhar do Senhor e fez uma aliança com quem não deveria, mas ele era homem, ele era falho e era pecador, assim como nós somos. Quantas vezes nós também nos aliançamos com pessoas que não devemos? Às vezes por uma inocência, às vezes também sabendo, de teimosia mesmo. Então, meus irmãos, vamos ter estratégia para vencer as batalhas que o inimigo tenta colocar para nos derrubar. A Bíblia vai dizer então que Josafá, após essa situação e este livramento, recebe então uma notícia. Aqui vai dizer que veio um aviso a Josafá de que ele iria receber um ataque. Vieram alguns e deram um aviso a Josafá: contra ti uma grande multidão do mar da Síria. Então, os filhos de Amon e os filhos de Moabe, meus irmãos, ali Judá poderia receber ataque do povo lá da Síria, mas quem veio foram os de perto para atacar. Porque o inimigo não usa quem está longe de você. O inimigo vai usar quem está perto de você para te atacar. Não tem sentido o inimigo usar uma pessoa que você não tem proximidade, ligação, porque não vai surtir efeito. Um desconhecido falar de mim não vai me entristecer. Mas e os que eu amo? E os que eu convivo? E os que eu confio? E os que estão ao meu lado? O inimigo vai usar esses, meus irmãos. Vai usar os nossos vizinhos em fé, até mesmo os que estão dentro da nossa congregação. Porque é assim que o inimigo trabalha. Ele é aquele que dá o famoso golpe sujo. Pega aqueles que a gente menos espera para nos atacar e atacar a nossa fé. Mas Josafá ali poderia negar a sua fé, ou comprar um exército como seu pai fez. Mas ele não fez isso. A palavra diz que ele se pôs de pé. Não se vence de cabeça baixa, não se vence caído, não se vence de pés. Ele se coloca de pé no meio da congregação dele, porque também não é do lado de fora. Existem guerras que começam na nossa vida e que sair da igreja não vai resolver o seu problema. É de pé, mas é dentro, não é do lado de fora. É na presença, não é fora da presença. É com a mesma família que Deus te entregou. Não é fugindo da família que Deus te deu. Não é largando o teu casamento. Não é abandonando os teus filhos, porque Deus te deu. Então Ele mesmo que vai operar na sua vida para você dar conta. É de pé, mas é dentro da situação. Então Josafá ali começa a jejuar. E ele vai pedir ajuda em oração. Irmãos, a palavra diz
que existem situações que a gente deve entrar dentro do nosso quarto, fechar a nossa porta e falar com Deus que nos vê em secreto. Mas existem situações que a gente precisa da nossa igreja. Não é de qualquer pessoa, meus irmãos, porque aqui a Bíblia diz, a congregação o ajudou. Ele não foi pedir ajuda para qualquer pessoa. Ele foi pedir ajuda para gente de oração. Gente que se consagrou, gente que jejuou juntamente com ele. Não foi para qualquer pessoa que ele foi contar o seu problema. Não foi para qualquer pessoa que ele foi pedir ajuda. Existem situações, meus irmãos, que é guerra e é guerra mesmo. É guerra espiritual. Tanto é que esta batalha aqui, quem batalhou foi Deus, porque a batalha era espiritual. O inimigo se levanta para usar pessoas à nossa volta. Nem tudo devemos olhar com um olhar carnal. Nem tudo. Existem pessoas que vêm nos atacar e que se a gente bater boca, a gente perde a bênção. Porque não é a pessoa, é o inimigo usando a pessoa para ver se você falta um pouquinho de vigilância. Então, meus irmãos, ali Josafá ora ao Senhor. E ele ora da seguinte maneira: a primeira coisa que Josafá cita para Deus são as promessas. As promessas. Ele vai dizer para Deus, ele ora ao Senhor. E ele diz: ah, Senhor, porventura não és tu, Deus dos céus? Pois tu és dominador sobre todos os reinos das gentes. E na tua mão há força e poder. Ele reconhece o poder do Senhor. Porventura é Deus nosso, e não lançaste tu fora os moradores desta terra de diante do teu povo Israel? E não adeste a semente de Abraão, teu amigo, para sempre? A promessa. Porque Deus quer que você ore e que você se lembre da promessa. Porque Ele não se esqueceu. Ele não é um Deus que se esquece. Ele é um Deus que lembra de todas as coisas. O que Ele promete, Ele cumpre. Mas será que você se lembra da promessa? Senhor. Ou será que você perdeu a fé em meio à sua caminhada e você já não se lembra mais da promessa? Existem situações na nossa vida que são difíceis e a gente se esquece do que Deus nos prometeu. Mas a nossa bênção, às vezes, ela só não chega na nossa mão porque não reconhecemos que Deus é Deus e não lembramos da promessa que Ele nos fez. E se a gente não lembra é porque a gente não crê. Porque quem crê não se esquece das promessas do Senhor. Aleluia! A promessa que ele cita aqui é de Abraão. Ele poderia falar: Senhor, a promessa que o Senhor me fez semana passada. Mas não, olha o tempo desta promessa que ele lembra. Não se esqueça da promessa que o Senhor te fez. Independente das circunstâncias da sua vida, independente das guerras e das batalhas que vocês têm passado, não se esqueça daquilo que Deus prometeu para você, porque Ele é fiel para cumprir. Aleluia, Deus. Então, o Espírito de Deus vem sobre a congregação. Aleluia! E usa um profeta para dizer que Josafá não precisaria pelejar. Mas ali, irmãos, ele dá algumas ordens para aquele povo no meio da guerra. O que eles teriam que fazer? Adorar, louvar. Josafá coloca até na linha de frente os levitas. Você vai com o que, Josafá? Você vai com arma, com espada? Eu vou louvando. Eu vou contra o meu inimigo adorando ao Senhor. Porque adorar a Deus pelo que Ele te deu ou porque Ele vai te dar é fácil. E se Ele ainda não deu? Porque ele ali só tinha que confiar que ele ia chegar lá e Deus ia fazer alguma coisa. Ele confiou naquela palavra e ele foi louvando já. Nem tinha pegado a bênção, mas foi adorando. Então na frente, no seu exército, existiam levitas.
israelitas adorando o nome do Senhor. Aleluia, Deus. Porque contra o nosso inimigo não adianta discussão, não adianta ficar se justificando. Adorem o Senhor. Estão falando mal da sua vida, adore ao Senhor. Deixa que Ele vai tratar com quem tem que tratar. Não está dando certo algo dentro da tua casa, louve ao Senhor, porque Ele também vai tratar lá dentro. Existem coisas que a gente tem que parar de discutir. Parar de se justificar. Parar de tentar se explicar. Entregue para Deus, porque existem batalhas que são espirituais. E somente quem está em espírito que vence. E para você estar em espírito é por meio de oração, palavra e adoração. É só assim. Não adianta só cantar. Não adianta só. É os três, meus irmãos. Porque do que adianta eu oro, mas só reclamo? Do que adianta eu adoro, venho, canto, mas não leio a Bíblia, não sei nada da palavra? É o conjunto. Não é o Pai, o Filho e o Espírito Santo? Então também adore, leia a palavra e ore. São três coisas simples. A gente tem tempo para tanta coisa e para três. Irmãos, três. Às vezes a gente, lavando vasilha dá para orar, varrendo a casa dá para orar, tomando banho dá para orar, deitado dá para orar, andando dá para orar. Em todo momento você pode falar com o Senhor. Tem situações que eu me encontro preocupada, mas eu falo, Senhor, o Senhor sabe. Às vezes eu não tenho força não, meu irmão, para detalhar para Deus, mas Ele me conhece. Então eu falo, Deus, o Senhor sabe. E eu estou com medo, eu estou preocupada. Faça alguma coisa. Eu vou contar um pequeno testemunho para vocês que aconteceu semana passada. Eu estive aqui com vocês, cultuando ao Senhor na quinta-feira. E há meses atrás, eu recebi uma oportunidade de emprego no Hospital Seu Caminho, para trabalhar à noite, durante a noite. E eu estava começando, dando início, com as coisas do Senhor. Porque, para quem não sabe, eu tenho 6 meses de conversão. Então, eu estava iniciando e eu falei, eu não vou aceitar. E eu precisava do emprego. Eu precisava daquele dinheiro. Eu falei, eu não vou aceitar porque é de noite. Existiram pessoas para dizer porque ela não quer trabalhar. Porque se quisesse, ia. Mas eu dei ouvidos à voz do meu Deus. Quando eu atendi o telefone, eu ouvi um não do Senhor. E eu ouvi, foi claro, não. Isso não. E eu falei, será que eu estou ficando doida? Que eu estou ouvindo não? E aí, a moça no telefone falou, eu já vou te passar o salário. Você, se for à noite, é 4.000. E eu ouvindo, não. Eu falei, misericórdia, e agora? E eu fui clara, eu falei, não, eu obedeci a voz de Deus. Mas quando eu desliguei o telefone, eu falei, Senhor, o Senhor vai dar um jeito nisso. Eu não posso ficar sem trabalho. Eu obedeci a sua voz. Se eu tô maluca, Jesus, você me perdoa. Mas eu creio que foi a tua voz. E eu fiquei no não. Falei com o pastor da minha congregação. Pastor, eu não aceitei. Ore pela minha vida. Porque eu preciso de um emprego. Passou-se 2 meses. E eu falando, Senhor, era a oportunidade que eu queria. Eu queria muito trabalhar no pronto-socorro pela manhã, Eu queria pela manhã. No pronto-socorro do hospital como técnica. Que eu acabei de me formar. Eu falei, Deus, era só de noite, mas estava um projeto. Mas amém, o Senhor vai me dar e vai me dar no pronto-socorro, porque eu pedi. E eu vim na quinta-feira, irmãos, aqui. E o meu pastor estava aqui pregando, e ele falava assim, quem está com a porta de emprego fechada vai abrir
relacionamento, irmãos, Senhor não é comigo. Eu falei, não é pra mim, então não vou nem falar amém, porque ele é meu pastor, né? Ele fala isso direto lá na igreja, não abriu até hoje. Eu já estava desacreditando. Eu falei, eu acho que o Senhor não quer que eu trabalhe, Senhor. E aí eu pensei, repensei, falei, Deus, misericórdia, me perdoa que eu estou falando. E no final do culto, a irmã me deu um abraço. Você lembra? Ela me deu um abraço no final do culto. Por isso que é bom a gente nunca negue um aperto de mão, um abraço, uma paz do Senhor. Não negue, porque às vezes está ali sua bênção. Às vezes está ali a sua vitória. Deus usa uma pessoa para te dar um abraço, para liberar algo na sua vida. Seja humilde. E eu dei um abraço nela e ela falou, Deus, Ele escuta seus pensamentos. E você está saindo aqui hoje com a vitória. Aleluia, Deus. E eu falei assim, creio. E eu fui para casa. E eu falei assim com Deus, quando eu cheguei em casa, Senhor, tá de noite. Que vitória é essa hoje? Mal sabia eu. No outro dia de manhã, me ligam do hospital. Tem interesse na vaga, Natal? Eu à noite? Não, de manhã, pronto-socorro. Segunda-feira você Aleluia, vem. Deus. Para você fazer exame já. Deus, Ele é maravilhoso. Bastou uma coisa. Eu ouvi o não. E eu acatei o não. Foi não e não e pronto. Eu obedeci à voz do meu Deus. E confiei nele, viu, meus irmãos? Eu confiei no Senhor. Desempregada, eu não sabia como que eu ia fazer para pagar muitas contas que eu tinha, mas eu confiei. Se passaram 2 meses e falavam, tem emprego em tal lugar. Não, é no pronto-socorro. Glória a Deus. O Senhor falou comigo que me daria. E eu vou confiar no meu Deus. Eu confiei, irmãos. Eu confiei. Tu és santo, Senhor. E não foi fácil confiar, mas eu confiei. Com a pouca fé que eu tenho, eu permaneci confiando. E eu estava passando pelo silêncio do Senhor. Deus não usava ninguém para falar comigo. E eu ia para o culto, eu falava, Deus fala só sobre isso, Deus, comigo. Porque já vai dar 2 meses. E eu não sei o que fazer mais. Mas Deus, Ele é maravilhoso. Ele falou na hora certa. E me entregou também na hora certa. Na hora certa. E me entregou aquilo que Ele me prometeu. Bastou eu ficar na posição que Ele queria que eu ficasse. E muitas pessoas falaram. Muitas pessoas me criticaram. Mas existem guerras que não são nossas. Ela é do céu. Quem trata é Deus. E Deus tem tratado com algumas pessoas. Eu tenho visto a mão do Senhor. Eu tenho visto o cuidado de Deus na minha vida. Promessas que Ele fez há 6 meses atrás estão se cumprindo agora. Mas eu tenho vivido. Eu tenho vivido o cuidado de Deus na minha vida. Vale a pena estar na posição. Vale a pena confiar nesse Deus. Vale a pena, irmãos. Aleluia, Deus. Não há nada melhor do que você estar dentro e no centro da vontade desse Deus. Não há. Glória a Deus. Porque não tem erro. Aleluia, Senhor. E para ajudar a minha fé a crescer mais um pouco, segunda era meu exame. No domingo, meu celular, que tinha todos os meus documentos, quebrou. Estragou. Eu falei, Senhor, e agora? Não caiu. O rapaz que abriu o telefone para consertar, eu perguntei para ele, tinha água dentro? Ele, eu não sei o que aconteceu. Não tinha água. Mas a sua tela deu problema. Mas o meu celular, ele apagou, desligou, deu uma mancha nele, parecia até água, mas ele falou que não era. Meus irmãos, tudo dando errado para eu não ir nesse exame. E aí eu falei, misericórdia, Jesus. Fui para a igreja, conversei com alguns irmãos, um irmão me arrumou o telefone dele, toma. E tem um dinheiro aí também na minha conta, vou te passar a senha do banco, o que você precisar usar do dinheiro, você usa. Mas você não vai perder o seu emprego, porque o inimigo
nos ataca, mas existem guerras que somente Deus vai resolver. Só o Senhor. Não adiantava me desesperar naquele momento, mas Deus, Ele entrou na situação. E eu consegui, fiz o exame. Segunda-feira agora eu já começo com a integração, graças a Deus. Segunda mesmo a minha carteira vai ser assinada para a honra e glória do meu Deus, do nosso Deus. Ele é grandioso, Ele é maravilhoso. A Ti toda honra e toda glória, Senhor. E não há nada, eu não troco esse Deus por nada. Não há nada que me faça trocar a presença desse Deus. Aleluia, Deus. Perdi amigos, perdi muitos. Hoje eu não tenho uma pessoa ao meu lado. Eu tenho a minha mãe e eu tenho uma amizade. E nem umas 10 que eu tinha. Perdi, mas hoje eu tenho a minha salvação. Aleluia, Deus. Se eu morrer hoje, meus irmãos, é o céu que me aguarda. Aleluia, glória a Deus. E não há nada melhor do que Obrigada, aguardar o Deus. céu. Tu és Não há santo, nada Senhor. melhor do que você deitar a sua cabeça no travesseiro e dormir tranquila. Não há. Aí existem algumas situações que acontecem e que minha amiga conversa lá em casa comigo. Ai, Ana Carla, mas esses dias o comentário era se tinha que botar a compra no chão ou se era para botar a compra na mesa. Porque tinha um vídeo aí que falava assim que se botasse a compra no chão era negócio de centro de macumba, altar, que o chão não era altar do Senhor. Eu olhei. Ela, é verdade isso? Que eu sou crente, então ela me manda os vídeos e me pergunta se é verdade. Eu falo, Jesus, eu não sei de tudo não, minha irmã. Aí ela me mandou, é verdade? Eu falei bem assim, eu não sei se é verdade ou se é mentira, mas no meu chão, no chão da minha casa é altar do Senhor. Aleluia, Não, Deus. eu não aceito que é altar de demônio, não. Até o chão é altar do meu Deus. O chão, a cadeira, a mesa, tudo é altar do meu Deus. Não tem espaço para diabo na minha casa, não. Aí ela, não, mas é porque... Eu falei, é porque eu sirvo a Deus. Agora você, eu não vou falar para você se é ou se não é, porque você não serve. É bom você servir. Eu falo para ela direto. Às vezes as crianças dela ficam doentes, eu falo, minha filha, corre para a igreja. Porque se estivesse na igreja, não gastaria tanto dinheiro com medicação desse jeito, não. Não há nada melhor, irmãos. Não há. Às vezes vem as lutas, as provas, a enfermidade. Mas Deus prove tudo. Prove até a condição financeira. Eu fiquei esses meses desempregada, mas não me faltou nada. Eu falei assim, Deus, eu vou para a sua presença e eu quero roupa. Se o Senhor quer me ver de crente, eu quero as roupas. Eu falei com ele. Se não quer que eu vista um short, uma calça, eu quero a roupa. Quando eu me converti, 2 meses, meu guarda-roupa cheio. Irmão, eu sei me explicar. Eu não sei, mas foi um mistério do Senhor. Minha mãe ficou tão boazinha comigo. Minha mãe foi, meu Deus do céu, não comprava roupa pra mim não, irmãos. Quando eu tava no mundo, ela deu uma fechadinha, né? Que eu era muito teimosa com ela. Mas quando eu fui pra presença do Senhor, meu guarda-roupa encheu assim. Foi sapato, foi roupa, eu falei, agora eu sou crente. E eu montava as roupas assim, eu falava, meu Deus, eu tô crente demais. Isso é uma serva. E eu ficava alegre, eu ficava feliz. Então foram meses desempregada e nada me faltou. Nada. Deus não deixou faltar nada. E agora que não vai faltar mesmo. Irmãos, e eu nunca deixei de dar meu dízimo não, tá? Porque eu recebo um benefício, é pouquinho. Mas o primeiro que eu tirava era da casa do Senhor. Amém. Eu falava, Deus, o Senhor vai abrir a porta e quando abrir o dízimo vai aumentar. Nunca deixei de tirar o meu dízimo, nunca. Não vou mentir, eram R$80, mas eu tirava. Todo mês. E às vezes esses 80, eu falava, ixi, vai fazer uma falta. Mas eu tirava. Às vezes minha conta ficava lá, 0. Mas o Senhor estava lá. E adorando, Josafá viu os seus inimigos se atacarem. E eles morreram. Se atacaram entre eles mesmos. Oh, Que o Deus. inimigo das nossas vidas, ele se embaraça.
ele se embaraça. Quem está com Deus não se embaraça não. Mas quem está sem, maior é aquele que está em nossas vidas do que aquele que veio para nós. Maior é aquele que está em mim, que está em ti, que nos chamou para uma grande obra, do que aquele que vem contra nós. O próprio Deus, ele entra na situação e ele acaba com a guerra. Vão ter que morrer sem te ver usando as armas. Vão ter que perecer sem ver você discutindo, batendo boca, se justificando. Vão ter que ver você adorando a Deus. Em meio a esta prova, vão ter que ver. Vão precisar te ver glorificando, mesmo muitas vezes com o armário da cozinha com poucas coisas. Vão precisar ver. A sua conta bancária pode estar zero, mas vão te ver adorando. E é assim que o inimigo vai perecer, com a tua adoração em meio a esta luta. E somente assim o Senhor irá pelejar por nós. Ele tem compromisso com aqueles que têm compromisso com Ele. Aleluia, Deus. Adore, ore e fique na palavra, porque o resto é Ele que faz. Amém? Eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus. Aleluia, Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Graças a Deus. Palavra maravilhosa, né? Deus nessa